Eu quero mais uma vez saudar a todos com a paz do Senhor e um abraço mesmo de coração, com gentileza, a todos os meus irmãos, de qualquer que seja a denominação. Meus amados irmãos, nós estamos em um tempo que nós vivemos capitalista, muito difícil, muito correndo atrás da fama, posição, de poder, querendo ser grande e querendo ter recurso financeiro. Mas a Bíblia, ela nos dá uma resposta concreta. Não se apavore com essas coisas que está acontecendo nesses últimos tempos que nós estamos, que desde o princípio que houve a queda, que Lúcifer queria ser maior do que Deus. Então foi o seu pecado, foi a sua desobediência. Deus fez tudo reto. Ele era reto em tudo. Tudo que Deus fez estava na retidão. Até que um dia se achou pecado, a iniquidade no coração de Lúcifer. O que a Bíblia diz sobre a questão financeira? O que é que ela vai dizer? No vídeo anterior, eu falei que os que querem ser ricos caem na condenação do diabo. Os que querem ser. Eu não falei os que têm riqueza. Os que querem ser ricos caem na condenação do diabo. Jesus nos chamou para a riqueza. É provável que as bênçãos vêm de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus. Para aqui nós não trouxe nada. É provável que também para lá nós não leva nada. Então, da onde vêm as guerras? Se não for por causa das cobiças, do pecado, da desobediência a Deus. Então, cria a desunião, as contendas, porque tudo isso é mentira. A Bíblia diz que todo homem é mentiroso, seja Deus verdadeiro. Porque todo homem passa, mas o Senhor permanece para sempre. Ele é fiel e é poderoso. Ainda que nós for infiel, mas ele permanece fiel. Ele não pode se negar. Ele é santo e ele quer que toda a sua criatividade seja santa. Então, a resposta que a Bíblia nos dá através da questão financeira, de onde vêm as bênçãos materiais? A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, antes de te lembrares do Senhor, teu Deus, porque Ele é o que te dá para adquirir riqueza, a fim de confirmar o seu pacto que jurou a teus pais, como hoje se vê. De onde vêm as bênçãos materiais? A Bíblia diz, em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, antes de te lembrar do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir riqueza, a fim de te confirmar o seu pacto que jurou a teu pai, como hoje se vê.
O poder ao dinheiro toma o lugar de coisa mais importante. A riqueza pode se tornar o centro da nossa vida e tomar o lugar de Deus. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 9, versículo 23 a 24, assim diz o Senhor: não se gloreis o sábio na sua sabedoria, e nem se gloreie o forte na sua força. Não se gloreie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, gloreie-se nisto, e entender e em me conhecer que eu sou o Senhor que faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. A riqueza pode dar-nos atitude incorreta sobre as coisas materiais. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 12, versículo 15, e disse ao povo: acautelai-vos e guardai-vos de todas as espécies de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Não é sábio fazer do sucesso financeiro uma prioridade. A Bíblia diz em Mateus 6 e 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. O outro não pode servir a Deus e a riqueza. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Mas o que queres tornar-se rico, cai em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências louca e nociva, os quais submerge os homens na ruína da perdição. É isto que nós estamos vendo nesses últimos dias. Pessoas toma lá da cá, se corrompendo por causa da ganância ao dinheiro. Ainda que seja possível, é difícil para os ricos tornarem cidadão do reino de Deus. É difícil. A Bíblia diz em Marcos capítulo 10, versículo 23 a 25, então o Senhor Jesus, olhando em redor, e disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se maravilharam destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse, filhos, quão difícil é para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Muitas pessoas olham para a riqueza, para as pessoas que têm, para o poder, se esquecendo de olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O amor ao dinheiro é a raiz de muito mal. A Bíblia diz em 1 Timóteo 6 e 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. A cobiça usualmente acompanha a prosperidade e pode conduzir ao crime.
A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 2, de onde vêm as guerras e contenda entre vós? Porventura não vem disto, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreia, cobiçais e nada tende, logo matais, invejais e não podeis alcançar, logo combatei, e fazeis guerra e nada tendo, porque não pedis? É verdade que quando mais der, maior será a sua recompensa. A Bíblia diz em Lucas 12, 33 e 34, vede o que possui e dá esmola. Vê o que você tem e dê esmola. Fazeis para vós bolsa que não envelheça, tesouro no céu, que jamais acabe, onde não chega ladrão e traça, e não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nós não precisamos de segurança para nós andar, evangelizar, pregar a palavra de Deus, porque nós temos o Espírito Santo com segurança. Mas os que cobiçam a riqueza, eles passam a ser pessoas medrosas, fica acompanhado de segurança. E muitas vezes até, meus queridos e prezados irmãos, até pastor, que se diz pastor, enviado de Deus, anda com segurança com revólver, para defender de quê? A Bíblia diz que nós vamos buscar o que se havia perdido. E os que está perdido está em dissolução. Está no crime, está nas drogas. Esses estão perdidos, vamos buscar ele. Para que olhar para aquilo que nós temos? Nada para aqui nós trouxe, também daqui nada nós leva. O que estratégia de investimento Deus recomenda? A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 a 19, manda ao rico deste mundo que não seja ativo, nem ponha a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para dela gozamos. Que pratique o bem, que se enriqueça de boas obras, que seja liberais e generoso, entesourando para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a verdadeira vida. Quantas pessoas nesses últimos dias não estão padecendo de fome, de sofrimento, de necessidade, e muitos que têm dinheiro entesourando. Mas quando eles partem daqui, nada leva, fica tudo. Então, vamos praticar. Se Deus nos deu, nos abençoou, é para nós poder abençoar o outro. Meu prezado e dileto ouvinte, não vamos criar ganância naquilo que não é de nós. Deus nos dá para nós se alimentar e alimentar aqueles que estão ao redor de nós. A Bíblia diz que todos se sentavam num só lugar e ninguém dizia que nada era seu, tudo era comum. Essa era a comunidade de Deus. Mas aonde há contenda, dissensões, um mais bonito do que o outro,
pessoas mais famosas do que o outro, com mais riqueza, aquele destaque, isso não é de Deus. É coisa diabólica. O bom é bom que o dono de prosperidade se lembre do que a Bíblia diz em Levítico, capítulo 25, versículo 23. Também não se venderá a terra em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós estáis comigo como estrangeiro e peregrino. Nossa cidade não é aqui. Então a terra não tem dono. A terra é do Senhor. E para que vender? Se você tem muitas propriedades, reparta para quem não tem. Estou dizendo isso porque eu já fiz. Eu estou dizendo isso porque eu já adquiri. Meu prezado amigo da palavra de Deus, eu nunca cobicei nada dos outros. Eu tenho um espírito de humildade. O contentamento não depende da quantidade de dinheiro ou posse de bem material. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 12 a 13, sei o passar falta e sei também ter abundância. Em todas maneiras e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Jesus curou o paralítico, ele mandou que ele tomasse a sua cama e colocasse nas costas. Sabe por quê? Para ele não se esquecer da onde ele saiu. Você sabe a sua origem? Você sabe quantas vezes você padeceu a necessidade? Outro bater na porta da gente, irmão, com fome. E você ter e fechar a porta é uma crueldade. Isso não é cristão. Isso é fariseu, espírito de fariseu. Deus pede-nos que lhe demos o dízimo. Veja mesmo, 10%. Deus pede-nos que nós lhe demos o dízimo, 10%. E as ofertas de volta, e ele promete bênçãos sem limite. A Bíblia diz em Malaquias, capítulo 3, versículo 8 a 10, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, alçada. Vós sois amaldiçoado. Pode andar em carro novo, em avião, em jato, mas ele é amaldiçoado. Ele tem uma maldição com ele. Nada para ele dá. Com a maldição, porque a mim roubais. Sim, vós, esta nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tais benção, que dela vos advenha a maior abastança, Cristo sancionou o fato de dar o dízimo. Cristo. A Bíblia diz em Mateus 23 e 23, age de vós, escriba e fariseu, hipócrita.
porque dás o dízimo da hortelã, e do edro, e do cominho, e tende omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, deviei fazer, e se omitir aquela. A misericórdia é aquilo que Jesus quer, que tenhamos misericórdia um dos outros. O mandamento que Jesus nos deu foi que nós amasse a Deus. Esse é o novo pacto, a nova aliança. É o dever de todo ser humano, é uma ordem de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Amar o próximo não é só da palavra bonita. Amar o próximo não é só você abraçar ele, não. Se ele está com a barriga cheia, enche a barriga dele. A violência, as perturbações, a exaltação do mundo, irmão, é as crises financeiras. É um com tanta coisa, o outro sem nada. É as ganâncias dos homens maus. É um enriquecendo e o outro pedindo esmola. Acaba com essas coisas, porque no céu não entra essas qualidades. O céu é santo, é morada de Jesus. Ele foi quem ganhou o céu para nós. E lá ele só deixa quem ele quiser e quem for fiel a ele. Não é ser fiel a A nem a B, não. É a ele, a Jesus. Como podemos toda a honra a Deus, sendo rico ou pobre? A Bíblia diz em Provérbios 3:9: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Se damos a Deus o primeiro lugar da nossa vida, Ele cuidará de todas as nossas necessidades. A Bíblia diz em Mateus 6:33: mas buscais primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E eu sou testemunha disso. Eu sou uma grande testemunha disso. Fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar pão. Nunca vi. Sou testemunha dessas coisas. Ele supre a necessidade. Quando você reparte de bom coração você recebe. Dás com alegria, porque o Senhor, ele não recebe nada por necessidade. Ele é quem nos dá para nós repartir de bom coração. Há pessoas morando em arranha-céu e dizendo que não vai para a favela porque lá só tem ladrão. Ou lá só tem pessoas analfabeto. E quando ele vai, muitas vezes, inaugurar uma igreja, ele leva 4 seguranças para estar ao lado dele. Por quê? Porque lá só tem mau elemento na igreja? Pastor é homem de Deus. E quem é de Deus, ninguém toca. A Bíblia diz que ele é protegido pelo Senhor. Ninguém toca. Que conselho financeiro dá Salomão
ao homem mais rico, que era o homem mais rico e sábio de sempre. Que conselho ele dá? A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10 a 20, quem ama o dinheiro não se faltará de dinheiro, nem o que ama a riqueza se faltará do ganho. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Quanto mais ele ganha, mais ele quer ganhar. Também isso é vaidade. Os que comem, o que aproveitam, têm o seu dono, senão o de vê-lo com os seus olhos. Doce é o sono do trabalhador, que coma pouco ou que muito. Mas a sociedade do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vi debaixo do sol. Riqueza foro guardado por seu dono para o seu próprio dano. E as mesmas riquezas se perderam por qualquer mal, aventura. Havendo algum filho, nada fica na sua mão. Como, como sair do ventre? Como foi que eu saí do ventre? Da sua mãe. Como sair do ventre de sua mãe? Assim também se irá nu, como veio, e nada tomará do seu trabalho, que possa levar na mão. Ora, isso é um grave mal, porque juntamente como veio, assim há de ir. Como nós veio, nós há de ir. E que aproveito lhe vem de ter trabalhado para o vento e de haver passado todos os seus dias nas trevas e de haver padecido muitos enfados, enfermidade e aborrecimento. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa. Alguém come e bebe e goza cada um do seu bem, de todo o seu trabalho com o que se afadiga debaixo do sol, todos os dias da vida que Deus lhe deu, pois esse é o seu quinhão. Quanto ao homem a quem Deus deu riqueza e bem, pode, para desfrutá-lo, receber os seus quinhão e se regozijar do seu trabalho. E isso é dom de Deus, pois não se lembrará muito dos dias da sua vida, porque Deus lhe enche de alegria o coração. Quem disser o que dizem as Escrituras sobre as contas mensais? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 13, versículos 7 a 8, dás a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A ninguém devais coisas alguma, senão o amor. Recíproco, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Tenha muito cuidado ao se comprometer a ser fiador de dívida. A Bíblia diz em Provérbios 22, 26 e 27, não estejai entre os que se comprometem, que fica por fiador de dívida, se não ter com que pagar, porque tiraria a tua cama de debaixo de ti. Ele perde o sono. Ele fica impaciente. E Jesus vem e ele fica. Porque ele se comprometeu com uma coisa que ele não pode. O que a Bíblia
nos faz lembrar com respeito ao empréstimo de dinheiro. A Bíblia diz que, em Provérbios 22:7, o rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. Você agora é cativo a ele. Se eu pegar algum dinheiro do governador, ou do presidente, ou do prefeito, eu tenho que servir a ele. Eu sou servo dele, eu sou cativo a ele. Eu tenho que me empenhar nos negócios dele para eu poder pagar. Deus requer justiça, não as questões de negócio. A Bíblia diz em Provérbios 16:11, o peso e a balança do justo são do Senhor. Obra suas são todos os pesos da bolsa. Deus requer a honestidade e justiça a todos. Os que querem agradar a Deus, a Bíblia diz em Isaías 33:15, aquele que anda em justiça e fala com retidão, aquele que rejeita o ganho da opressão, que sacode as mãos para não receber peita, o que tampa os ouvidos para não ouvir falar do derramamento de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. É importante trabalhar para se sustentar a si mesmo. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 3, 11 e 12, porquanto ouvimos que algum de vós anda desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia, a esses tais, porém, ordenamos e exortamos por o nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando sossegadamente, coma o seu próprio pão. O homem tem que trabalhar. O homem tem que se segurar com o suor do seu rosto. Foi a ordem que Deus nos deu. Não do suor do outro. É pecado. E é um pecado que vai prestar conta a Deus. Meu prezado e dileto irmão da palavra de Deus, eu não fui chamado para ser pastor, eu fui chamado para ser servo. Eu não fui chamado para ser senhor, eu fui chamado para obedecer. Eu não fui chamado para ter posição, eu fui chamado para ser humilde. Porque os que querem ser ricos caem na condenação do diabo. Por isso que é muito oprimido, engana e ser enganado. Essas coisas veio sobre mim. Essas coisas todas. Me oferecendo bandejas e bandejas, dinheiros e dinheiro. Eu nunca quis ser obrigado a ninguém. Porque tem um que me comprou com o seu sangue. Eu sou muito caro. Foi o sangue de Jesus. Não sou comprado por prata e nem por ouro. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Não é meninice, não. É porque eu fui chamado para ser salvo. Não para ser grande, não para ser pastor. Fui chamado para salvação. Jesus disse, se obedecer e guardar até o fim, será salvo. Mas muito tem perdido o amor de Deus. Não importa se é grande, se é pastor, se é isso, se é aquilo, se é pregador, mas cuidado em tua vida. Muito pinota, salta, se alegra, muitas vezes fala até línguas estranhas, para ser visto pelas pessoas. Às vezes não está com nada no balaio. Ser santo não é assustar os outros.
Ser santo é viver numa vida digna. Abraçando e sendo abraçado. Fazendo bem e às vezes sendo rejeitado. A Bíblia diz que a caridade é sofredora. Se você procura ter recompensa aqui nesta vida, vai perder a de lá. Mas suporta as aflições de Cristo. Se estás sendo esbofeteado por causa do amor de Cristo, o nome de Jesus está sendo glorificado. E que os irmãos continuem curtindo nossos vídeos e mandando as suas mensagens em nome de Jesus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, que seja com todos nós, para todos sempre. Amém.